nome é Welma Guimarães, eu sou diretora da Faculdade EPG. E estamos aqui para mais um episódio de podcast, né? E o assunto desse podcast vai ser o Novembro Azul, um assunto muito interessante, muito importante para a nossa sociedade. E estamos aqui com a doutora Gil Silene Shire, né? Mais conhecida como doutora Gil, nossa coordenadora do curso de Citologia da faculdade. Estamos aqui com a Dayana, nossa gerente de marketing da faculdade EPG. E a gente gostaria de ouvir um pouco do seu currículo, doutora Gil. Você nos passasse, né? A importância sua para o nosso ensino, para a nossa medicina, para a nossa saúde, né? Isso, um assunto muito importante, né, gente? Estou muito honrada e grata por estar aqui hoje com vocês duas. Espero contribuir para a saúde, né, principalmente dos homens, agora no Novembro Azul, porque é um mês totalmente dedicado a eles, não só para a conscientização do câncer de próstata, mas de todas as doenças. Homens são muito turrões, né? A gente tem que pegar no pé, não é igual mulher, são mais difíceis e a gente tem um papel aí fundamental para conscientizá-los. Mas eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Goiás, sou goiana, então é muito bom estar aqui na minha terrinha. Sou mãe de 3 filhos, casada. Sou doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, especialista em citologia, mestre em medicina tropical, enfim, a gente nunca para, né, Welma, de estudar. Não pode. E sou muito grata também por fazer parte do time do IAPG, que é esse time campeão aí, que forma profissionais de saúde com excelência. Então é Sempre isso. Sempre comprometidos em levar a qualificação para os nossos profissionais, isso. né? Exatamente. Muito boa. Então, doutora, seja muito bem-vinda. Para começar, eu vou começar com as mulheres. Qual que é a importância das mulheres nessa conscientização masculina? Antes da gente entrar no novembro, vamos começar com as mulheres. Vamos puxar a orelha das mulheres. Olha, as mulheres têm um papel fundamental. Como eu disse, os homens são difíceis. E nós somos cuidadoras natas, né? Independente da nossa profissão, a gente ama cuidar. E mulher é mais maternal, mais carinhosa, mais cuidadosa. Então, é uma missão aí pegar esses nossos homens que estão à nossa volta e fazer com que eles façam os exames, que eles se cuidem, que eles previnam a doença. O câncer de próstata é uma doença que tem uma trajetória bem silenciosa. Ele é um câncer que pode durar aí anos e dependendo da fase que você faz o diagnóstico, você nem precisa fazer uma intervenção, você pode acompanhar esse paciente e fazer outros tratamentos. Mas também, se diagnosticado precocemente, hoje a gente tem um número grande de pacientes mais jovens, de homens mais jovens com câncer de próstata. Então, esse diagnóstico precoce ele é fundamental porque faz o tratamento, a intervenção cirúrgica, se for o caso, faz o tratamento e eles se recuperam plenamente. Ainda é um tabu muito grande fazer com que os homens vão, né, ao urologista, que façam os exames para diagnóstico do câncer de próstata. E o nosso papel enquanto mulher é fazer essa conscientização, puxar a orelhinha mesmo deles, né? Cuidar deles. Então, os médicos aconselhados para diagnosticar a saúde masculina. Então, hoje, sentiu alguma coisa diferente? Levo o meu marido, meu irmão, urologista. No urologista. Se for alguma situação, alguma doença relacionada ao aparelho reprodutor masculino, o urologista, tá? Que faz o primeiro. Então, vamos, agora que a gente já puxou a orelha, já esclareceu, o que as mulheres podem fazer para ajudar? O que é Novembro Azul? O Novembro Azul é um mês dedicado, né, à saúde masculina e principalmente ao câncer de próstata. Por quê? O câncer de próstata é um câncer muito comum nos homens, é o equivalente ao câncer de mama na mulher, que é o câncer mais comum da mulher. E o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. E esse novembro a gente dedicou para falar sobre essa doença, para ter uma quebra mesmo de tabu, para que os homens comecem a se cuidar mais e conscientizá-los que eles podem vir sim a desenvolver um câncer de próstata e o ideal é que ele se previna. E tem outras doenças também relacionadas, né? A hiperplasia prostática é muito comum em homens, então todo esse novembro você faz também esse diagnóstico e são doenças que têm tratamento e têm cura. Então isso que é muito importante. Então novembro é um mês dedicado a isso. Na verdade deveria ser
todos os meses, mas a gente elegeu aí um mês para puxar mesmo a orelha dos homens e dizer, olha, como é que estão seus exames? Estão em dia? Vocês já fizeram o exame de próstata? Homens com mais de 40 anos, 45 anos, tem que fazer, né? Começar a fazer essa rotina, uma prevenção. Então, isso é muito importante. Então, novembro é importante por isso. É um marcador de datas, né? Nós tivemos aí o o Outubro Rosa para as mulheres e o Novembro Azul para os homens, né? Porque, na verdade, a gente sempre fala assim, a gente tem que cuidar sempre. Sim. Mas você elencar um mês para isso é muito interessante. Porque naquele mês você desperta as pessoas, olha, né, pode estar acontecendo isso. É um alerta, né? E dados estatísticos mostram que essas campanhas, nesses meses, elas são extremamente importantes para a população. Faz a diferença. Porque faz a diferença. As pessoas procuram mais o médico, elas se conscientizam mais e fazem diagnóstico. Médico e profissionais, e demais profissionais de saúde, né? Sim. Ótimo. Hoje, quais são os... Existem fatores de risco para esse câncer de próstata? Existe uma pré-definição genética? Sim, como o câncer de mama também tem fator de risco. Se você tem casos na família, principalmente parentes de primeiro grau, irmão, tios, pais, avós, você pode também ter, né, herdado esse oncogene e pode vir a desenvolver o câncer de próstata. Então, para os homens que têm casos na família, filhos de pais que já tiveram câncer de próstata, ou avós, enfim, eles precisam ficar mais atentos e fazer esse rastreio até mais precocemente. Tá? E agora vamos para o tema polêmico. Como que é esse exame? Na verdade, o homem é delicado. Homens de por que eles não hoje em dia, trauma. olha só, hoje tem muitas formas de se diagnosticar o câncer de próstata. E, na verdade, você faz uma correlação entre exames. Eles têm muito medo hoje do toque retal. O toque retal ainda é um tabu. Homens, porque eu vou fazer o toque retal. Mas, assim, uma coisa totalmente difícil até da gente entender isso, né? Que mexe com a masculinidade desses homens. Mas é um exame importante. Porém, não é o único exame. O toque retal, por exemplo, ele vai detectar, através do toque, alguma anormalidade na próstata. Ele é feito por um médico urologista experiente, que ele, né, sabe, pelo tato, se tem alguma irregularidade, se tem algum caroço, algum nódulo, alguma irregularidade nessa próstata. Detectado isso, ele parte para outros exames. Só que o toque, quando você tem, por exemplo, uma lesão mais anterior, o toque não pega. Por isso que é importante você aliar métodos de diagnóstico. Hoje você tem, por exemplo, no sangue, a pesquisa do antígeno prostático, que é o PSA, que é chamado de PSA, que é muito comum e ele tem uma sensibilidade muito boa. Então, os homens, se tiver um aumento, começar a ter aumento nesse PSA, é importante procurar, né, fazer outros métodos diagnósticos. O toque, ressonância, tá? Então, uma biópsia, uma punção, se for preciso, biópsia principalmente. Então, isso é muito importante de ser feito. Então, o diagnóstico de câncer de próstata não é só um exame isolado. O toque é importante? Só que ele não é o único. Então, tem lesões que pelo toque você não pega, é imperceptível. Por isso que é importante aliar com o PSA, aliar com uma ressonância magnética, para fechar esse diagnóstico. Doutora, e falando nos exames, né? Meu marido fala, ele é bem cuidadoso, mas ele fala que nunca fez o exame. Puxa a orelha dele. Não toque retal. Porque ele sempre fala assim, que ele vai no urologista e o médico passa para ele exame de sangue, passa ultrassom, né? E como está tudo ok, ele não passa para a terceira fase. Então, é bom passar isso para os homens também, né? Isso. Que essa prevenção não tem que ter o toque retal inicialmente. Isso. Né? Você pode fazer outros exames que são preventivos também. Porque eles têm medo, então é uma forma de fazer com que eles... Eu gosto muito, assim, no médico. Falo muito do médico. Exatamente. Eu falo muito do PSA, porque é um exame muito sensível. Você tem pequenos aumentos de PSA, aí você já parte para outros exames. Para a segunda etapa. Para a segunda etapa. E provavelmente fazer o toque também, para ver como é que está essa próstata, a localização, tamanho, a densidade dela, se tem algum nódulo.
Gente, a gente tem que tirar isso da cabeça. Nossa, o toque é uma coisa, como o exame, a gente não faz exame preventivo, que também é uma coisa muito desagradável, a gente acha desagradável, mas a gente faz. Então, o homem tem essa cultura que, para mim, é mais ligada ao machismo mesmo. A cultura nossa, a cultura machista brasileira, que homem não pode fazer toque. Poxa, você vai querer ter ao invés de fazer um diagnóstico, querer ter uma doença dessa, que é muito mais invasiva, muito mais dolorosa, né? E psicologicamente falando também. Então, por isso que é importante essa conscientização. Mas não você colocou muito bem, você tem outros exames. Não quero fazer o toque aqui, mas faça outros exames. O importante é faça procurar. Os iniciais, nem sempre vai ter que chegar no outro, mas tem que fazer seus exames. Tem que fazer seus exames. Né? O exame PSA, que é o mais comum, ele é o quê? É um exame de sangue? É um exame de sangue, ele procura um antígeno. Quando o homem está com alguma alteração na próstata, essas células lá da próstata, elas produzem um antígeno. Esse antígeno, ele é produzido normalmente. Só que quando tem alguma célula maligna, por exemplo, vou dar a ideia do câncer mesmo. Sim. Ela se prolifera muito rápido, então esse antígeno é produzido em maior quantidade. E aí você consegue detectar no sangue essa quantidade maior. Então, você tem um valor ali de referência e quando essas células estão produzindo muito, esse valor sobe muito. E é o indicativo de algum problema, mas precisa ser... Não é que o PSA aumentou que está com câncer, não. A hiperplasia prostática também pode ter um aumento de PSA. Então, isso tem que ser acompanhado pelo médico e fazer o diagnóstico correto. Aumentou? Então, vamos passar para o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Faz uma ressonância, faz um toque também, mas não é definitivo para o diagnóstico. Aí faz a ressonância, faz uma biópsia, por exemplo, guiada por ultrassom, para você ter certeza se é ou não o câncer de próstata. E se for, tem tratamento, gente. Essa questão também no homem fica muito na cabeça. Eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar minha próstata, vou ficar impotente. Eles têm muito isso. Acho que a maior preocupação é a impotência. Eu prefiro ter o câncer do que ficar impotente. É uma coisa meio... E tem gente que é assim. Só que hoje você tem cirurgias com métodos muito delicados e sofisticados que preservam a inervação e o homem não fica impotente. Então, tudo isso tem que ser trabalhado na cabecinha dura dessas pessoas, né? Sim, desses e nós homens. Voltamos de novo para essa responsabilidade feminina, desse toque, dessa responsabilidade. De você conscientizar. como mãe de 3 e esposa. Como funciona isso na sua casa? Existe um diálogo? Gente, sobre olha essa só. saúde masculina? Eu até comentei com meu esposo que eu poderia abordar essa situação aqui. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata o ano passado. E ele fez a cirurgia dele da próstata no dia 1º de novembro do ano passado. Vai fazer um ano agora. E foi um momento muito difícil na vida da gente. Ele jovem, com 50 anos. E ele... Foi um momento difícil. Só que nós fomos investigar. Ele vinha com o PSA aumentando, mas pouco. Né? Não era uma coisa alarmante. Mas estava crescendo. Mas estava aumentando. Volta de 4 e pouco. E meu filho, que é médico, estava até na época, se formou agora recentemente, mas ele sempre falava, olha, tem que procurar fazer o exame, fazer uma biópsia, ver isso direito, porque não é normal jovem ter um aumento de PSA, ele já estava alertando. E aí, o ano passado, ele teve uma queda, mas não teve nada relacionado ao câncer de próstata, e a gente foi fazer essa investigação. E, gente... É incrível, assim, ele procurou um médico que falou, você tem que investigar, vamos fazer uma biópsia, indicou um serviço, ele foi em outro, tá? E fez o exame, deu negativo, e ele feliz. Aí voltamos, o médico, não confio, você vai repetir. Impliquei. E no outro, aí fomos um profissional que ele indicou e realmente deu. Era uma lesão bem escondida, tanto é que no toque não foi imperceptível. Uma lesão escondida, o que diagnosticou foi a biópsia. Né? Aí fez a ressonância, deu um alto, um grau sugestivo mesmo de câncer, e depois ele fez a biópsia que fez o diagnóstico. E fez a cirurgia, dia 1º de novembro. Até falei para ele, olha, 1º de novembro, dia do mês, do Novembro Azul, está super bem.
não precisou Curado. de químio, não precisou de rádio, curado, não está impotente. Então, assim, os homens ficam com esse medo. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque isso é um tabu, é um estigma que precisa ser tirado dos homens, né? Tem a fase de reabilitação, mexe com a cabeça, imagina, com a gente mexe, imagina com eles, né? Sim. Homem Porque esse lado para ele é muito importante, né? Esse lado... Mas tratamos isso assim com muita tranquilidade, né? Tudo foi muito tranquilo. Aliás, não é tranquilo, né? Que é um diagnóstico ruim. Mas o tratamento que a gente deu a isso, né, foi tranquilo e ele se reabilitou totalmente. Hoje ele faz os PSAs, que dá sempre zerado, quase zerado. E a importância disso, que ele tratou, se curou. Se ele não tivesse sido atrás do tratamento, do médico, ele poderia ter agravado o problema dele. E aí poderia não ter cura mais, né? Uma coisa é você ter o câncer de próstata com 70 anos. Isso. Com 80 anos, que a maioria dos homens vão ter. E vão morrer até de outras coisas. Meu pai aconteceu isso. Que não vai ser com câncer de próstata. Mas outra coisa é você ter jovem. Jovem é mais... Porque o câncer ele é mais agressivo. Então, precisa de um tratamento rápido, um diagnóstico rápido e uma intervenção rápida para que restabeleça a saúde. Depois disso, vida que segue. Existe uma data para os homens que eles devem começar? A partir dos 45 anos. Ele tem que fazer essa prevenção urologista. E se ele tiver algum sinal e sintoma, caso na família, e algum sinal, você me perguntou sobre isso, quais são os possíveis sinais de um câncer de próstata? Por exemplo, uma urgência miccional, aquela vontade de fazer xixi à noite, por exemplo, eu tenho uma urgência e o xixi sai fraquinho, o jato muito fraquinho, ou vai cortando, você não consegue fazer normalmente, vai cortando, a urina vai saindo aos pouquinhos, é sinal. Ardência, quando vai fazer o xixi também é sinal. Se você tiver alguma dor abdominal, também é sinal. Então, tudo isso tem que ficar bem atento. Mas essa questão da urina, né, dessa urgência miccional e não conseguir fazer o xixi, um jato muito fraco, é um sinal importante que deve ser investigado. Por que deve ser investigado? Sempre vai ser um câncer? Não. A hiperplasia prostática também pode causar isso. E a hiperplasia prostática ela é benigna. Então, e tem tratamento. Por isso que é importante. Então, se você tiver algum desses sintomas ou sinais, é interessante buscar ajuda médica. E o que significa hiperplasia? É quando cresce. A próstata cresce, incha. Né? Popular é inchada, próstata inchada, grande. Muitas células ali benignas, mesmo que benignas, se proliferam e causa esse aumento na próstata. Então, a próstata é uma glândula e se ela aumentar muito, aí fica o que a gente chama de hiperplasia. E o aumento dela causa também sinais e sintomas no homem. Todos esses que eu relatei. Tá? E agora vamos voltar ao beabá. A função dessa próstata no homem ali? Por que ela está ali? É só para dar esse problema? A próstata ela é fundamental. O líquido seminal é quando o homem ejacula, né, e tem os espermas, que ele vai liberar os espermas para procriação, enfim. E nesse líquido, 90% dele é um líquido que vem da próstata. Então, ele faz esse papel de lubrificação. Sem esse líquido, o espermatozoide morre, não tem como, ele nem sai. Então, por isso que é importante, a próstata é uma glândula fundamental, porque ela faz esse equilíbrio, né? Esse líquido seminal que vai estar junto com o espermatozoide. Então, hoje nós já fizemos essa linha de todos, mas o exame realmente começamos. Vamos pensar em uma linha. A gente começa pelo PSA. Depois nós vamos para onde? Aí você pode fazer o toque, pode fazer uma ressonância, que eu acho que é um padrão ouro, é um padrão ouro também para a próstata. Sim. Aliado ao toque, vamos fazer uma linha, PSA, ressonância, toque. Pode fazer ecografia? Pode também, não tem problema. Aí depende da conduta do médico, né? Ele vai... Então vai depender do profissional que está ali acompanhando isso. Depender. Não tem um padrão para a gente seguir nesse sentido. Mas, assim, eu gostaria de dar uma sugestão. Mas o recomendado para os homens
é que nem sempre ele vai para o exame de toque, nem para ressonância. Não, pode ser que ele pode vai, ser chega, ele faz a prevenção, tá tudo bem no Tudo exame de bem. sangue, na ultrassom, para por ali. ali. Exatamente. Né? Isso é importante falar, não é? Porque, senão, porque a gente às vezes passa, eles têm medo que sempre vai ter que chegar na ressonância ou no exame de toque. Não vai. Não, né? você pode parar por ali. PSA tá São normal. filtros, Não né? tem PSA normal. Não tem casos na família. Pode pedir uma ecografia, uma ultrassom por zelo mesmo. Normal. Não tem por que Ótimo, até você. ano que vem vamos fazer de novo. Exatamente. Entendeu? Então é tranquilo para o homem, né? Homem, procure o médico, porque isso é prevenção, é cuidado de quem você ama também, né? Exatamente. Sim. E fazer um toque, não vai tirar nenhum pedaço. Ninguém vai deixar de ser mais homem por causa de um toque. Mas esse toque causa trauma. Que Isso é uma bobagem. grande... Esse é o maior tabu que a gente tem, né? E, enfim, que a gente precisa conscientizar os homens disso. Exato. E agora vamos pensar nesse Novembro Azul um pouco mais amplo. Além do nosso câncer de próstata, o que mais que a gente pode prestar atenção na saúde do homem? Sim, homens, assim, o envelhecimento, ele pode causar algumas doenças que são doenças crônicas, degenerativas, que a gente fala, né? Então, o que é importante? Diabetes, às vezes acomete os homens, né? Um diabetes tipo 2, por exemplo. Então, é importante que esses homens façam esses exames. A hipertensão também é uma doença comum que pode acometer os homens. Né? O câncer, outros tipos, né? Câncer de intestino, que é um câncer bem comum também, que acomete os homens. É uma prevenção então, na verdade, importantíssima. é um conjunto de doenças que se pode prevenir. A gente usa o novembro para o câncer de próstata, que é o mais prevalente, Sim. mas tem uma gama de doenças que podem ser prevenidas, né, fazendo esse rastreio e cuidando da saúde do homem. Sim. Você citou a diabetes. Ela pode ter alguma influência nisso? Pode ser um sinal alarmante? Ter Na diabetes verdade, pode atrapalhar no outro contexto? pode. masculino? Diabetes é uma doença crônica, degenerativa, Geral, que né? deve ser tratada, porque ela causa uma série de problemas na saúde de quem tem, do portador, se não tiver o tratamento adequado. Então, você tem uma queda aí de imunidade, você tem uma propensão a ter outras doenças quando você é diabético. É uma doença de base que tem que ser tratada e controlada. Porque, sim, ela pode... Não vou dizer que o diabetes desencadeia um câncer de próstata ou qualquer outro. Não. Mas quando você tem essa doença que é debilitante, você tem uma propensão maior de ter outras. Por isso que é importante você diagnosticar e tratar. E acompanhar. E como diagnostica diabetes? Exame de sangue. Você faz um simples exame de sangue, dosa a sua glicose ali em jejum. Se ela deu aumentada, aí você tem outros exames. Você pode fazer uma curva glicêmica, que aí você vai fazer a dosagem em jejum, aí você dá uma substância com glicose para esse paciente, né, que está investigando, e depois você faz a dosagem seriada. Então, nessa curva, você consegue ver os níveis de glicose no sangue e ver se realmente ele tem diabetes. Pode fazer também a dosagem da insulina, que é importante nesse contexto. Então, você faz um conjunto de exames de sangue ele mesmo e você faz o diagnóstico. Ótimo. E esse conjunto de exames, hoje, quem é responsável por fazer esses exames? Quem faz hoje Quem esses faz exames? esses exames? Os farmacêuticos dentro do laboratório de análises clínicas, os biomédicos, médicos também fazem. Então, quem atua dentro de um laboratório de análises clínicas fazem esses exames. Né? E hoje eu quero fazer um check-up. Eu vou no meu médico, como é que é esse caminho? Você vai no seu médico. O ideal é que você vá no seu médico, porque ele vai dizer, a partir de te avaliar, faz um exame físico em você, te avalia, colhe a sua história, ele vai dizer quais os exames são necessários. Sim. Ah, mas eu posso fazer um check-up por conta própria? Pode também. Você pode ir no laboratório e fazer. Mas você vai ter que levar para avaliação do médico, para um profissional, para ele avaliar esses seus exames e pedir outros exames que ele julgue necessário. Mas o caminho mais importante é você procurar um médico. Aí ele vai te avaliar e vai solicitar os exames necessários, que não são só de sangue. Às vezes ele vai solicitar outros exames, né, de imagens, por exemplo. Então, tudo vai depender da sua necessidade.
a necessidade dos Então, nossos o caminho homens. é ir no médico, no mês de Exatamente. novembro, De novembro, agendar, vai no pode ser um médico. urologista, pode ser Ou um clínico, ou um clínico, porque né? aí se o clínico faz o exame, pede aqueles exames para você, vê alguma alteração, Vai aí te ele vai te direcionar. direcionar para o médico que vai fazer o seu tratamento. Ótimo. Então, a gente pode começar pelo clínico geral. Estou aqui fazendo o meu check-up anual. Isso. Aconteceu alguma coisa diferente, esse Isso. próprio médico vai me encaminhar para um Isso. outro tipo de atendimento. Exatamente. Viu, homens? Não precisa ter medo. Você não precisa ir direto ao urologista. Você pode começar pelo seu clínico geral. Dá vontade de bater, né? Tá? Oh, meu Nossa. Deus do céu. E você aí, mãe desses homens todos, Todos. você já acha que essa mentalidade está mudando? Ou ainda tem esse pé atrás, esse Acho medo? que tá mudando sim, tá mudando. A gente tem que conscientizar, né? Eu acho que essas campanhas, elas são muito importantes por isso. Porque hoje até crianças na escola sabem da importância do Novembro Azul, do Outubro Rosa, né? Então a gente está sempre colocando isso mais precocemente na vida e mais naturalmente na vida das pessoas, e elas acabam se conscientizando mais. Meus filhos são bem conscientes. Então, acho que eu não vou ter tanto problema com isso, não. Né? Isso é muito importante, né? isso E a é. campanha tem esse papel, né? De conscientizar todas as pessoas, as empresas de saúde, os profissionais, né? Hoje a gente vê, eu acho muito bacana, todos os meios de comunicação aderem a essas campanhas, Isso né? mesmo. Conscientizando Isso. as pessoas da Da necessidade. necessidade. do- Como eu falei, a gente da pega prevenção. um período para reforçar algo que deveria ser feito sempre. Mas pegar um período para reforçar esse autocuidado, a importância de você procurar um médico, de fazer um diagnóstico, de fazer o tratamento, se for o caso, né? Nesse mês, essa campanha ela é brilhante, né? É muito importante para nós. Como vocês também estão prestando um serviço ótimo aqui hoje, levando essa informação de qualidade para todos os homens, para que eles se cuidem. Sim, né? eu como profissional de marketing, eu consigo enxergar isso de uma maneira muito positiva. Dentro das empresas, nós temos contato com centenas de homens. Sim. Então, imagina hoje uma empresa de construção civil. Quantos homens ela não lida ali diariamente? Então, durante esse mês, a comunicação faz todo um movimento, todo mundo com aquele lacinho, Azul, entrega né? um papel que às vezes aquele homem ali não estava atento para aquilo, mas ele se desperta. Então, a nossa responsabilidade como sociedade de despertar essas pessoas que às vezes não estão atentas a isso, não isso tem mesmo. esse conhecimento. Então, a gente leva isso de uma maneira muito, às vezes, mais leve, né? Às vezes é só uma isso. peça mais tranquila que ele pensa, deixa eu pesquisar um pouco, Uhum. deixa eu pensar um pouco, que a gente tira Isso. essa responsabilidade também da família, de, ai, a minha mulher só fica no meu pé, minha filha fica no meu pé, Uhum. e agora é como uma sociedade inteira te lembrando, homens, se cuidem, vocês não Exatamente. querem deixar as suas famílias sozinhas. Isso, vocês são importantes. Sim, ficam reclamando do Dia das Mulheres sempre, É, e olha, e vocês não têm um é? mês também Vocês pra têm um gente cuidar da mês. saúde de vocês. Isso aí. Muito bom. Exatamente. Ótimo. Ah, doutora, eu tô É ok isso. com as minhas perguntas. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi bem esclarecedor, foi muito bom, foi muito É. informativo, né? Nós queremos te agradecer, Gil, Eu que agradeço. pela excelente explanação que você nos deu, né? Por essa conscientização aos homens, eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, né? Isso. É dia a dia, mês a mês, é ano a ano. E cada ano que se passa, como você falou, tem evoluído, né, essa responsabilidade para os homens, para as mulheres, para toda a sociedade, que a nós- gente tem que se cuidar para cuidar do próximo, né? É isso. Isso é um mesmo. ato de amor até com o seu próximo, se cuidar. Isso, e os homens, em especial, nesse mês, novembro, né, azul, deixar uma mensagem para vocês, se cuidem, porque nós precisamos de vocês. Né? Muito. E é importante essa conscientização, e o câncer de próstata é um câncer curável, se diagnosticado também precocemente, é curável, tem várias histórias aí de sucesso, e é fundamental
que eles tenham essa consciência, né, de se cuidar. E é isso. Ótimo. Muito bom. Parabéns para vocês. Obrigada. Um prazer. Foi um prazer conversar com vocês hoje, meninas. E pessoal que está vendo a gente, até o episódio 8. Exatamente.